Fala pessoal, hoje vou estar falando um pouquinho sobre o Quasar, o antigo Quasar Agro, né? O QAGR11, agora ele é Pátria VBI Agrologística. Esse fundo, vou começar mostrando o status invest, vou falar do relatório gerencial e no final do vídeo vou mostrar alguns imóveis no Google Earth, que eu acho bem interessante fazer essa abordagem. Então, vindo aqui para o status invest. A gente vê que a cota está sendo negociada agora a R$ 42,78. Eu trouxe aqui o histórico dos últimos 5 anos para a gente poder entender melhor o que aconteceu com o fundo, né? Ele iniciou as suas operações lá em janeiro de 2020 e ele teve a cota era negociada a 112, 117 ali no topo, se não me engano foi o IPO dele. E após isso, em fevereiro de 2021, a gente vê que teve um grande queda na cota. O que foi essa queda? Não é que foi uma queda, na verdade foi uma amortização. O fundo, passado esse 1 ano, ele não conseguiu alocar todo o recurso em ativos imobiliários do setor agrologística e então a gestão achou melhor devolver o dinheiro para os cotistas, até porque naquele momento a taxa básica de juros estava muito baixa no Brasil, acho que não compensava. Eu vejo que isso foi um ponto, muita gente ficou muito decepcionada. Esse foi o primeiro fundo imobiliário voltado ao setor agro, né? E esse é anterior ao Betal. E isso desanimou muitos investidores, essa demora na alocação e depois essa amortização. E de lá para cá, quando houve essa amortização, o fundo estava sendo negociado a R$ 53, 50. De lá para cá, ele andou de lado. Teve alguns momentos que ele voltou um pouco próximo da cota, mas continua andando de lado. Nesse último Nesses últimos 30 dias, a gente vê que a cota caiu bastante, saiu de 43, bateu 41 e agora está em 42,78. E esse fundo ele está tendo um dividend yield de 12,32. Esse valor oscila um pouquinho, dá para ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, de acordo com o relatório gerencial, vamos ver. Mas, descendo aqui, a gente vê que a cota patrimonial ela é R$ 60,51, o PVP é 0,71 e ele está tendo um baita de um desconto. Ele está tendo, de acordo com esse PVP aqui, 29% de desconto, de acordo com o patrimônio, e ele vem pagando 44 centavos por cota. E esse valor vem aumentando, não o valor, ele ao longo do tempo, não de 2023 e 2024, mas desde que houve aquela amortização que eu mostrei anteriormente, esse valor vem aumentando. Quando houve a amortização, se não me engano, o fundo pagava 39 centavos, subiu para 40, 41, 42, agora 44 centavos por cota. Que a gente pode ver que lá em janeiro de 23 ele estava pagando 41, depois 42 e agora ele paga 44. Aqui em agosto de 23 ele pagou 52, então deu uma porradinha. Provavelmente essa porradinha vai vir, digamos, né, esse rendimento um pouco maior. Estou chamando de porradinha. Vai vir no próximo semestre, no próximo anúncio de dividendos, né, que será em alguns dias. Será feito no dia 2 de janeiro de 2025. Estou gravando esse vídeo aqui domingo à noite. Uh, mas é bem interessante, eu acho bem bacana a proposta do fundo. E agora aqui a parte do status invest, que o patrimônio líquido, só rapidamente, quando houve o IPO ele tinha quase 500 milhões de reais em patrimônio. Quando houve a amortização, o patrimônio caiu para 295 milhões. E hoje a gente vê que deu uma diminuída. Eu não estou me recordando por que deu essa queda aqui no patrimônio do fundo, mas se não me engano, eu acompanho esse fundo tem algum tempo. Ele teve que fazer uma reforma em um dos imóveis, questão de infraestrutura. E aí ele já tinha recursos destinados para essa reforma, mas de toda forma houve uma queda no patrimônio.
mas com o passar do tempo o patrimônio vem evoluindo, vem crescendo, porque fundos de tijolo tendem a aumentar o patrimônio líquido se ele não tiver dívidas, que é o caso desse fundo aqui. E eu não falei antes, mas lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Agora vamos vir aqui para o relatório gerencial, né? O FII VBI Agro. Eles já até mudaram em dezembro. Agora eles mudaram o nome do fundo. É FII Pátria VBI Agro, algo assim. Mas o ticker na Bolsa de Valores continua o mesmo. O objetivo do fundo é investir em aquisição de imóveis de armazenagem para a cadeia do agronegócio. E um pouco diferente do Betal, esse aqui ele é mais focado para imóveis imóveis de fato, porque o Betal ele tem uma certa um pouquinho mais de liberdade que é emprestar o dinheiro para as empresas, né? Esse aqui ele só investe em imóveis propriamente dito. Ele começou em novembro de 2019, agora ele é gerido pela Pátria. Teve uma troca de gestão, ele era da Quasar Agro, por isso QAGR, e depois a VBI conseguiu assumir a gestão do fundo e a Pátria comprou a VBI, eles fundiram, agora é Pátria VBI. Agora tem todos os relatórios da VBI e da Pátria tem essa página, eu vou ignorar. E aqui tem os comentários da gestão. A gente vê que o patrimônio líquido do fundo é 305, mas ele está sendo negociado a 221 milhões na bolsa. Tem 18 mil cotistas, e o número de cotistas vem caindo, mas é interessante notar que o fundo ele é 100% locado, todos os contratos de locação são atípicos. Entretanto, tem 3 imóveis em que a locação está para vencer em junho de 2025. Eles são locados pela BRF. Aqui nos comentários eles trazem que a gestão está em negociação com a BRF para ter a renovação dos contratos e a gente espera que tenha uma negociação pró-cotista, que os valores aumentem e que a gente espera também que continuem sendo contratos atípicos. O fundo ele não tem alavancagem e ele vem gerando 44 centavos por cota e ele tem 21 centavos de reserva de lucro. Aqui o fundo traz um comparativo, performance da cota, né, dividend yield, que de acordo com o fechamento da cota naquele período, ele estava, por exemplo, em dezembro de 23 ele estava pagando 10% ao ano, hoje com o fechamento da cota ele está pagando 12%. O histórico de rendimentos a gente vê que ele é constante. E diferente do Betal, eu vou citar o Betal porque é o vídeo que eu gravei anterior. Não que eles sejam concorrentes, mas um fundo é semelhante ao outro. Uma coisa que eu acho interessante é que, apesar da queda, aqui na questão no gráfico de performance, a Pátria mostra o valor da cota considerando o reinvestimento dos dividendos. Então a gente vê que o Quasar ele tem um rendimento positivo, está acima do IFIX e não bate o CDI, mas o Betal não traz essa informação, ele traz apenas o valor da cota, que é uma métrica que eu particularmente não gosto, porque quando você considera o CDI ele está mostrando não apenas a valorização, mas o CDI, quando ele mostra o comparativo, é o CDI mais o rendimento. Aí depois você pega e compara o fundo, mostrando só o valor da cota, comparando com um ativo diferente que não dá a mesma métrica. Então, é interessante, eu gosto dessa parte. Mas a liquidez, eles trazem que o ADTV, o fundo tem negociado R$200 mil por dia. Particularmente é pouco, mas esse não é um fundo grande, as pessoas não gostam muito desse fundo, não é tão famoso assim, mas ele é um fundo interessante, ele vale a pena ter essa análise um pouco mais detalhada. A gente vê que o número de cotistas vem caindo ao longo do ano. Eu, no meu particular, acredito que essa queda no número de cotistas é referente
tanto ao aumento dos juros, mas também com o prazo de vencimento de 3 imóveis. Uh, o, o que eu quero mostrar aqui é que na carteira de ativos ele tem imóveis em diferentes locais do Brasil. Entretanto, ele tem apenas dois tipos de locatários, um que é a BRF e o outro que é a Bela Agrícola. A BRF é uma empresa muito grande, a Bela Agrícola particularmente não conheço muito, mas eu dei uma pesquisada, ela também é uma empresa grande, está bem diversificada mais no sul do país. Entretanto, o que chama a atenção e que tem deixado muitas pessoas receosas é que o, esses três ativos, em Jataí, Nova Ponte e Uberlândia, eles têm apenas mais 7 meses. Em novembro, na competência novembro era 7 meses, agora são menos, né? O tempo já está passando, a gente já está praticamente em 2025. Eles vão até julho de 2025 e eles representam 36% da receita do fundo. Se esses ativos não forem, se os contratos não forem reajustados, não forem recontratados por longo prazo, isso se tornará uma vacância bem significativa e o rendimento irá cair. Entretanto, pelas informações que eu vou mostrar quando eu mostrar o Google Earth, mais para o final do vídeo, eu acredito que esses contratos serão refeitos. Os contratos serão esses imóveis serão realocados para a própria BRF, porque a BRF é uma empresa grande e não tem imóveis semelhantes próximos. Aqui na carteira de ativo ele mostra a diversificação do fundo, né, entre os estados. Ele tem presença em Santa Catarina, no Paraná, Minas Gerais e Goiás. E tem a alocação a receita por locação. A gente pode ver que a maior receita desse fundo é 14, 14, 14. Então ele não é, apesar dele ter apenas dois locatários, ele não, cada ativo está bem distribuído, né? Poderia estar um pouco mais, mas pelo tamanho do fundo tá até bom. E aqui 100% dos contratos são atípicos. 64% é da BRF, 36% é da Bela Agrícola e 87% são centros de recebimento de grãos e 13% centros de distribuição. Aqui na carteira de ativos, novamente ele mostra, né, que a gestão mostra que em 2025 irá vencer 36% dos contratos, mas que o fundo não tem vacância e está 100% locado. Em fevereiro, o reajuste dos contratos de locação acontece em fevereiro com 36%, maio 16%, julho 36% e em outubro 13%. E é através do reajuste de contratos de locação pelo IPCA que o fundo vem aumentando os proventos e ele tem uma probabilidade de aumentar os proventos em 2025. Não é certeza, mas ele tem possibilidade. Por quê? Vou mostrar aqui. Uma coisa que eu queria deixar claro é que o fundo em nenhum momento do relatório ele mostra o percentual do caixa, o que o fundo tem, mas quando ele fala em receita imobiliária e resultado, ele fala que o fundo tem FIIs e ele tem também um certo valor em caixa, só que eles não mostram o valor do caixa. Então eu vou mostrar também como que você checa informação sobre o caixa do fundo. A gente vê que o fundo gerou 51 centavos por cota no mês. Ele teve 1 centavo de lucro de outros recebimentos. Esses outros recebimentos são cotas do fundo imobiliário que ele tem em carteira, que no caso eu já vou revelar, é o KNIP, que nem é índice de preço. Então ele gerou 52 centavos no mês. Teve 6 centavos de despesas, o que dá um resultado de 46 centavos. Ele guardou 2 centavos e distribuiu 44. Através de guardar esses 2 centavos mês a mês, ele vem juntando uma reserva, que agora ele já acumulou 21 centavos por cota. Na demonstração de resultado do fundo,
Eles colocam em milhões aqui. Eu acho que está errado. Não é em milhões de reais. Quando ele mostra por a competência do mês, né? Aqui, se fosse milhões, esse valor aqui seria 2 trilhões 294 milhões e 400. Eu falei errado, mas entendeu. O valor aqui não é por milhões, é por real. É que o fundo ele tem gerado por mês 2 milhões 620 mil 120 reais e tirando as despesas, o resultado operacional do fundo foi 2 milhões 304 mil e ele distribuiu 2 milhões 217. O fundo guardou 86 mil reais, que é referente aos 2 centavos, que foi para a reserva de lucro acumulado. Eu gosto sempre de ver essa questão. O fundo ele tem gerado mais dinheiro do que ele paga por mês, então eu considero isso um indicativo de boa saúde financeira para o fundo imobiliário, né? E isso também dá uma certa segurança de que, com o reajuste dos contratos de aluguel pelo IPCA, o fundo no futuro pode aumentar o rendimento. Aqui no anexo ele vai mostrar a linha do tempo, a aquisição do fundo, aqui ele traz algumas fotos. As fotos a gente pode ver muito pequenas, mas seria bacana, é bom ver que o fundo é basicamente composto por silos, né? São ativos de centro de recebimento de grãos e centro de distribuição de grãos. Ah, aqui ele vai mostrar um pouco mais a foto um pouco maior de cada ativo. Eu não vou perder muito tempo aqui porque é, apesar de ser interessante, eu tenho outras informações mais bacanas do meu ponto de vista para trazer para esse vídeo. Aqui o imóvel de Jataí, né? Nova Ponte e Uberlândia, que estão para vencer os contratos. E aqui o final daquela mensagem de sempre. Agora vamos para o Google Earth. Só antes de ir para o Google Earth, eu falei que o fundo ele tem um caixa e o fundo não mostra o caixa. No informe trimestral, o fundo revela o que ele tem em caixa. Então, o informe trimestral ele é um pouco assim, um modelo antigo, um pouco difícil de entender, mas se você lê com calma, a informação é pequenininha, mas você consegue adquirir muita informação interessante e importante que o fundo tem. Aqui a gente vê que em ativos financeiros, item 1.2, o fundo tem fundo imobiliário, que nem a índice de preços FI, ele tem 6 milhões e 800 mil reais em cotas do KNIP, e ele tem também quase 2 milhões em Itaú renda fixa, e ele tem 432 mil reais em Itaú Soberano renda fixa simples. Então ele tem 2 milhões e 414 mil em ativos de renda fixa, que também pode ser considerado caixa, e 6,8 milhões em cotas do KNEA índice de preços. Agora, trazendo algumas informações sobre os fundos, né? Aqui no Google Earth eu fiz uma pesquisa, é um pouco difícil de achar essa informação, entretanto nos relatórios gerenciais antigos de quando era a Quasar Agro, ele trazia algumas fotos do imóvel, então através dessa foto eu consigo pesquisar a cidade, o ativo e achar e ter certeza de que esse ativo aqui é o que é do fundo. Nessa cidade aqui, Nova Ponte, a gente vê que é uma cidade pequena, tem algumas fazendas próximo. Ela fica próximo a Uberlândia. Cadê? Só porque eu falei agora eu não consigo achar, mas de toda forma ela fica próxima a Uberlândia, que é onde tem o outro ativo do fundo. Aqui, Uberlândia. E aqui é um centro de Nova Ponte, deixa eu ver aqui no relatório gerencial de novo. Nova Ponte é uma unidade de 2 armazéns graneleiros, 2 silos, uma balança rodoviária, 2 secadores de grão. Eu dei uma brincada, igual mostrei no vídeo
do Betol, de buscar as imagens de satélite antigas. Não tem muita informação diferente. A gente vê imagens antigas de 2020, mas o imóvel continua lá. A gente vê que a cidade, quando vai voltando, a cidade não existia, né? Tinha muitas casas que não eram construídas, pelo menos eu tô tendo essa impressão, não tinha reparado nisso antes. E isso mostra que a região vem crescendo e se desenvolvendo, né? Então, isso é importante. E aí eu te pergunto, se esse fundo sair daqui, para onde que a BRF vai? Porque a BRF é empresa grande no Brasil, né? Produz muito alimento. Vamos supor que esse aqui seja... eu vim para uma região do Maps, do Google, que eu não queria muito ter vindo, mas é bem aqui que eu queria vir. Aqui, o imóvel da BRF. Imóvel pintadinho, com a logo e tudo mais, os silos lá no fundo. E aí eu te pergunto, se a BRF sair daqui e for para outro lugar, eles não tem outro lugar para eles locarem um imóvel com essas características. Então, baseado nisso, não é uma certeza, mas eu acredito que eles não vão... que eles irão renovar os contratos de locação. Então, aqui, novamente, o de Uberlândia. Novamente não, pela primeira vez, estou mostrando. Tem bastante imagem de satélite. Eu dei uma olhada até... Aqui, o interessante de ver é que tem uma outra indústria do lado, o Embalatec, que não é do fundo. É só esse pátio aqui grandão. A gente vê que esse ativo estava lá desde bastante tempo, 2010 já existia. Acho que a imagem de aqui deu uma diferença. De 2007 para 2010 eles construíram um pátio para deixar os caminhões. E a gente vê que tem um desenvolvimento da área, né? Provavelmente a BRF aluga. Eles deveriam ser donos, né? Aqui, 2004. A gente vê que construiu um galpão. Esse galpão aqui não existia. E esse galpão aqui é do fundo. Agora, essa imagem em 1985 é muito antiga. A gente não consegue ter mais detalhes certinho. Agora, quando a gente vem aqui para o mais recente, a gente vê que isso aqui tudo é do fundo. Não tenho certeza se essa parte aqui é. Eu acredito que não é do fundo. Essa parte que tem uma terra e não sei o que é isso, branco. Uma lona branca. Não, eu acredito não ser. E agora vamos para Jataí para finalizar esse vídeo. E aqui o imóvel de Jataí. Essa imagem de satélite mais recente. Quando a gente vai voltando nas imagens, eu já voltei bastante, então eu sei que não muda nada, mas eu sei que lá para 2007, se não me engano, essa região aqui não existia. Olha, 2007 não existia já o ativo que é do fundo, né? Que hoje é do fundo. Lá em 2008 também não. Agora 2010 tem. Foi tudo construído entre 2008 e 2010. E desde então, a BRF está lá. Agora o fundo passou vários anos, o fundo comprou esse ativo e é da BRF. Então a gente imagina e espera, né, que a BRF irá renegociar esse contrato e continuar alocando do fundo. Eu tinha conseguido ver esse no Google Street View mais cedo. É um pouco tricky. Aqui os silos, né? Estrata de terra. Esse aqui não está mostrando aqui quando que foi tirado essa foto, mas
Dá pra ter uma logo, uma marca d'água, 2021 Google. Deve ter sido em 2021 essas imagens. Mas aqui, ó, o trabalhador aqui, mexendo no telefone, dá pra ver que ele tá de máscara. Pandemia, foi 2021 mesmo. Filial de grãos, BRF e os silos lá atrás. Então, assim, tendo em vista essa questão que é uma empresa grande, não tem imóveis próximos, semelhantes, e porque a BRF precisa de ter esse tipo de imóvel para poder armazenar grão para sua granja, para poder produzir o chicken nugget que a pessoa que você compra no mercado todo dia. Eles precisam de ter esse tipo de imóvel, né? Então, não imagino que a BRF irá manter esse imóvel, irá continuar alocando esse imóvel, e é um momento em que a gente testa o portfólio do fundo. A gente testa a tese do fundo, que é apostar no déficit de armazenagem de grãos que tem no Brasil. Pelo menos já está aí, eu conheço a região, é uma região muito produtora agrícola, e eu já dei uma boa olhada no Google Earth, não tem silos na região, então apostando nisso, imagino que a BRF irá manter os seus imóveis ali. E no mais é isso. Espero que vocês tenham gostado. Dê like e se inscreva aqui no canal. Grande abraço.